Então, Letícia, quem lembra qual foi o tema da semana passada? Letícia, me dá mais um lencinho aqui. E aí, quem que lembra do tema da semana passada? Galera, vocês estão me ouvindo? Eu lembro do assunto, mas não lembro do tema. Quem lembra aí do tema da semana passada? Fala aí, Heraldo. Fala o que você lembra aí. Qual o assunto que você lembra aí? Era que a gente tem que perseverar, trabalhar. Trabalhar. Empreendedorismo, você tem que... Tem cara que trabalha, às vezes você não vai ter lucro, mas você tem que ter persistência. Show. Bacana. Quem mais lembra alguma coisa? Raquel, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Ótimo. Maravilha. Isso aí. E aí, Pedro? Você anotou pra caramba semana passada. Qual foi o tema aí da semana passada? Cara... Mais o gato. Você lembra? Foi o de... Ah, eu lembro que tinha relação com população, que pensa, que não pensa. Como é que é? A população, uma parte, no trecho você falou que uma quantidade pensa, outros acham que pensa e o restante não pensa. Bacana. Não é a porcentagem. Mas o assunto em si total foi decisão, beleza? Sim. Falamos da importância da decisão, a tomada de decisão. Tá falando mais bem? Aqui tá mais bem? Vem? Sempre pouco. Continuar tomando pouco. Quem comeu o meu? Letícia, você comeu? Então vamos lá. Espera aí que eu vou... Tô passando um perrengue essa semana aí, gente. Bom, vamos lá. Decisão, certo? Decidir é algo que exige muito sacrifício, assim, muito esforço do cérebro. O cérebro ele demanda muita energia para a tomada de decisão. Por isso as pessoas têm muita dificuldade em decidir. Eu já tinha falado no passado ali que dei alguns exemplos, né? Você vai no restaurante, tem vários lugares vazios, aí você pergunta para sua esposa, onde você quer sentar? Ah, não sei. E aí, vamos sentar onde? Pode ser aqui, pode ser ali. Tem muitas opções e aí um fica sempre empurrando a tomada de decisão para o outro. É porque, no fundo, as pessoas não querem decidir. E os líderes são aqueles que estão sempre tomando decisões. Beleza? Deu para recapitular um pouquinho? Show. Raquel, Pedro, Alex, bacana. E aí, quando a gente fala de decisão, a gente precisa entender que existe todo um conjunto de crenças aí, que existe um sistema de crença na nossa mente que vem desde a nossa infância. E quando você também não conhece, ou não tem clareza, ou muitas vezes você sabe, mas você não faz uso dos seus valores, fica ainda mais difícil você tomar uma decisão. Certo? E hoje nós vamos falar de algo que é muito importante aí, que é o medo. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Eu. Tem medo. Quem mais tem medo de alguma coisa? Seja lá o que for. Eu tenho. Raquel. Lena, boa noite. Alguém mais tem medo aí? Pedro, você tem medo de alguma coisa? Lena? Oi. Tudo bom? Você tem medo de alguma coisa, Lena, na sua vida? Eu tenho medo de alguma coisa? Isso. Sei lá, não lembro não. De nada? Então tá bom, hein, meu? Tenho medo de gafanhotos. Aí, ó, tem medo de gafanhoto.
gafanhoto. Eu só vou fechar. Tá sem som. Sem som. Eu ia fechar a câmera, fechar o microfone. Eu vou tirar minha lente aqui rapidão. Eu não vou conseguir continuar. Eu vou continuar falando. Se eu tirar a lente na frente de vocês, alguns vão se assustar. Dá um beijo. Bom, então quem mais quer dar um exemplo de alguma coisa que tenha medo além do gafanhoto? É o medo de água. Água. Às vezes rio. Tem muito medo. Pô, interessante aí, ó. Medo. Quem mais? Altura. Altura, olha só. A altura também. Altura também, ó. Quem mais tem medo? Eu tenho medo de barata. Barata. Não, pavor. Coisa, medo é outro. Tá, então assim, importante. Existe um medo aí que é natural, né? Que todo mundo tem. E existe um medo que já se torna patológico, que é a fobia, né? Então, hoje nós não vamos tratar da fobia, mas nós vamos tratar do medo. Aquele medo que muitas vezes nos impede de avançar. Por exemplo, você tem que apresentar o plano e você tem medo. Você tem que vender e você tem medo. Você quer falar com pessoas e você tem medo, né? Agora, a fobia é um algo a mais aí, né? Por exemplo, a pessoa... Tem gente aí que se entrar no elevador, o elevador fechar, a pessoa ela para, né? Ela paralisa, entra em choque, chega até, né, ter alguns ciricutico ali mais forte, né? Que até, às vezes, precisa de ajuda. Isso já é fobia. Aí precisa de tratamento, precisa de terapia. No caso do medo, a gente precisa entender o quê? O medo nunca é presente. O medo é sempre uma projeção do futuro. E uma possibilidade. Por exemplo, se eu começar a falar aqui pro Heraldo que amanhã a gente vai para um rio pescar e num dado momento a gente vai ter que mergulhar e, mano, Heraldo, tem um lugar lá que a gente vai mergulhar, cara, vamos subir numa pedra, pular de cabeça. O Heraldo vai começar a imaginar essa situação, ele já vai começar a sentir medo, sim ou não, Heraldo? Sim, sim. Mas sim. O rio está na sua frente nesse momento? Não. E o que é esse medo do Heraldo? É uma projeção do futuro. Existe a possibilidade dele mergulhar, mas ele também pode falar, não vou mergulhar. Né? Então, no presente, agora, está todo mundo aqui seguro. Todo mundo está seguro. Aí eu posso começar a contar uma história. Carol, a gente vai num lugar muito top. Só que para entrar nesse lugar, a gente tem que entrar num aquário. Né? Não tem água, não tem nada. Mas num dado momento, eles abrem umas comportas e começa a entrar um monte de barata nesse aquário. Aí as baratas vão subindo na nossa perna, assim. Depois que elas tomam conta de todo o nosso corpo, aí eles jogam um jato de ar ali, e aí tá liberado pra gente entrar num parque muito top. Aí eu começo a falar do parque, que é muito top. O nome desse parque é Disneylândia. Nós vamos entrar gratuitamente, só que a gente tem que passar pelas baratas. A Carol, ela vai ter um curto ali, porque ela vai querer entrar na Disneylândia, mas ela não vai querer enfrentar as baratas. E o que é isso? Medo, projeção. Né? Projeção é uma possibilidade. Né? Ainda não é real, não é presente. Só que a gente, muitas vezes, permite que o medo nos paralise. Certo? E aí, antes de eu entrar no medo, eu quero falar com vocês sobre a semana passada. Quando nós terminamos a sessão, cada um de nós tínhamos ali 3 coisas que nós iríamos decidir. Sim ou não? Quem lembra disso? Sim. Legal. Alguns me mandaram lá, tranquilo. Parabéns a todos que mandaram. Outros não mandaram. Agora eu quero perguntar, né? Você que não mandou, você sabe que não mandou. E você sabe o porquê. Por que vocês não conseguiram mandar? Vocês não fizeram, vocês esqueceram, vocês tiveram dificuldade. Digam aí, né? E já vão dizendo quais são as 3. Não precisa nem dizer se não mandou, só fala as 3 aí. Cada um vai... Se você quiser escrever no chat, você escreva. Se você quiser falar,
você abre o microfone e vai falando em ordem aí. Só 3. Teve gente que me mandou mais de 3, mandaram 5. Achei legal, bacana. Teve gente que mandou 6. É top. Qual Fala aí, foi a Pedro. pergunta mesmo? Oi? Qual foi a pergunta? Desculpa. Na semana passada, você me mandou quais eram as 3 decisões que você ia tomar na sua vida para alcançar o seu objetivo. Ah, sim, sim. Fala só 3 aí, Pedro. Por favor. Ok. Ou quem quiser falar aí. O Pedro está procurando, acho. O Pedro foi um dos que mandou, sim. Eu lembro que ele mandou a foto. Tá, vou falar então. Fala aí, Carol. Terminar de ler o livro Quem Top. Pensa Enriquece. Usar o elástico no pulso Legal. para parar de reclamar. Top. E participar dos Doutores Palhaços. Show. Muito bom. Aí a Carol fez uma pergunta que eu achei muito top, que eu mandei no grupo, ninguém se manifestou, aí eu não respondi. Aí eu vou ver se eu dou a dica agora ou não. Deixa todo mundo falar aí. Quem mais? Carol fala dela. Valeu, Carol. Obrigado. Quem mais tomou suas decisões aí para mudar e alcançar os objetivos aí? Entenda que não são as suas... não é a sua situação que define o seu destino, mas sim a sua decisão. Nesse momento você pode estar desempregado, você pode estar sem grana. Não é a sua situação que vai definir o seu destino, e sim a sua decisão. Beleza? Raquel? A Raquel também fez. Oi? Partilha com o grupo Sim, aí eu- 3 decisões suas aí para É, animar a galera. deixa eu ver se eu lembro. Tem uma que eu coloquei assim, que é ler com mais frequência, né? Tanto que eu já falei que eu estava começando até a ler, né? Show. Eu comecei a ler, eu não sei se você conhece, é o livro Coragem para Ser Diferente. Eu já li ele, tipo assim, uma vez, só que eu não terminei de ler ele completo, né? Uhum. E outra coisa também que eu coloquei foi continuar praticando os meus exercícios, né? Em minhas dietas com mais regularidade. Show. Uma também que eu coloquei foi arrumar um trabalho, tanto que eu já tive, né, a minha iniciativa, né, e eu já estou quase arrumando. Parabéns. E outra também que eu falei também foi, sim, do meu curso de nutrição, né, que eu falei com o Sim. Antônio que é difícil fazer esse curso por mais de dinheiro e tal, iniciar o meu curso de nutrição. Top. Raquel, depois você me cobra, eu vou te passar uma pessoa muito bacana aí, você que vai prestar vestibular. Ela é uma professora de química. Ela coloca sempre umas dicas. Química? Ela coloca sempre umas dicas muito bacanas no Instagram dela. Depois você Sim, me cobra, vou eu mando cobrar. pra você, tá bom? Tá joia. Pedro? De início, eu achei que fosse para escrever. Não, é pra Era para partilhar mesmo. comentar aqui. Você já colocou, tá no seu caderno aí. Sim, sim. Uma delas é me aproximar mais de Deus, voltar a estar mais próximo, na verdade, né? Uhum. Alcançar diamante até o fim do ano e voltar ao peso ideal. Mas também entra outros detalhes aí, né? Não, mas top. Minha irmã. Tipo, entra outros detalhes. Não comer bolo com sorvete às 10 horas da noite, né, meu? Entendeu? Só que, cara, não tem como. Aqui em casa direto tem bolo, tem muita besteira aí, cara, a gente acaba não resistindo, né? Entendi. E outro detalhe também, tem outro tópico, né? Que leitura. Ler mais, então já é outra coisa que entra. Entendeu? Mas seria não só 3, seria no caso a quarta. Top. Quem quer falar primeiro? Heraldo, Alena ou Alex? Heraldo, Lena, Alex, comparecer a SSO.
Eu me propus a ler o livro, só que acabou que eu esqueci. Ah, legal. Ó, a pergunta da Carol vai te ajudar, ó. A pergunta da Carol vai te ajudar. Pergunta da Carol? Qual foi sua A pergunta? Carol me fez uma pergunta a semana passada. Eu mandei no grupo lá, tal, perguntando se alguém queria saber e tal, né? Aí ninguém se manifestou, não mandei dica. Eu falei, se o pessoal não responde é porque o pessoal sabe, então tá valendo. Aí eu não mandei. Mas, ó, vocês poderiam ter ganhado uma semana aí já. Né, Carol? É. Pra Carol eu mandei lá. Um pouquinho. Alex, Lena, vocês estão com... Querem partilhar a decisão de vocês? Eu não assisti, não tive ainda como assistir a aula ainda, né? Não sei o que vocês falaram na aula, Ah, então tá? beleza. Mas antes disso eu já tinha feito a minha meta, eu já tinha tomado a decisão bem antes de assistir a aula, entendeu? Show. A minha decisão é até os 6 meses eu quero pagar todas as minhas dívidas. O Legal. que tá rindo? Não, é porque vocês têm que tomar cuidado. Qual foi a graça? Hã? O corpo A fala. vida é grande, viu? Né? O corpo fala, estejam atentos a isso, né? E aí quando você começa a falar assim, eu já tinha tomado a minha decisão, eu tomei a decisão de daqui 6 meses, então É porque não cuidado. tá anotado, eu não estou. Não, deixa eu te Não, falar, é porque eu não estou lendo o que eu anotei, não, tá presta atenção no que na eu vou mente falar. mesmo. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Uhum. Muitas coisas vêm do nosso subconsciente, tá? E o que vem do nosso subconsciente, às vezes a gente não tem controle se a gente não tem um treinamento apropriado para isso. E às vezes a gente não acredita nas nossas decisões. Então esteja só atenta a isso. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não acredita no que a gente está falando. Tá fazendo sentido para vocês isso? Não. Muitas vezes a gente fala, ó, eu vou bater diamante aqui daqui a um ano. Mas você ainda não tem aquela convicção de que você vai bater diamante daqui a um ano. Peguei o exemplo do Pedro por acaso aí, mas o corpo fala. Por isso que eu peço para vocês deixarem as câmeras abertas, porque às vezes eu vejo aí o rosto de vocês, eu vejo um sinal, né? E aí eu só dou alerta, tipo, estejam atentos e trabalhem as mentes de vocês para que vocês realmente consigam fazer aquilo que vocês estão se determinando a fazer. Beleza? Mas fala aí, Lena. Legal. Só uma dica, tá, Lena? Trabalha a mente. Pagar as contas em 6 meses, que mais? Posso falar agora? Obrigada. Tá. As minhas contas há 6 meses, tá? O meu carro já tá aqui há um ano, já está, isso aí eu já tinha tomado essa iniciativa também, né? Comprar meu doblô, já tem a cor, já pesquisei tudo já, preço, tudo, concessionária, tudo. Então já tá tudo já pronto para isso. Então é uma das coisas. E também buscar fazer meus exames, porque já tem tempo, já tem bem uns 5 meses que eu estou adiando, né? E a situação está se agravando cada vez mais e eu não estou buscando, estou atenta a isso. Eu cuido muito dos outros e estou esquecendo de cuidar de mim, da minha saúde, entendeu? E é Legal. isso que Então, eu pretendo fazer. Bacana. Então a Lena trouxe mais um tema interessante aí que faz parte do nosso programa, que é a procrastinação. Ela tem os exames dela, há 5 meses ela está procrastinando e tem um porquê. Sim. Todos nós procrastinamos por algum motivo. Então, Lena, enquanto o Alex fala, eu vou pedir para você anotar no seu caderno aí, não precisa falar. Por que você está procrastinando fazer os exames? Tá? E aí eu passo a bola pro Alex aí. Fala aí, Alex, quais são suas decisões? Quais são? Boa noite a todos aí, que eu não cumprimentei ainda. Buenas. Boa noite. Boa noite. Eu já, no começo da semana, né, eu já tinha decidido que eu vou abrir, estou fazendo um exercício, né, de expandir um pouco mais a minha mente para que eu possa
entender um pouco mais o que eu posso fazer em relação a empreendedorismo, a negócios, né? A gente já tinha tido uma conversa, eu e você, e ali houve alguns insights, né? E aí eu comecei a avaliar e aí veio aquele antigo, né, de pensar o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. Show. Então, refletindo sobre isso, eu tô aí estudando, né, outros negócios, outras formas de eu poder trabalhar, né? Eu vou continuar desenvolvendo o meu trabalho que eu já faço, mas eu quero expandir mais, eu vou expandir mais e vou, né, mergulhar nesse sentido. Outra coisa que eu já estou fazendo e está dando muito certo, eu acredito muito que eu tenho muito, quando eu bato o pé assim, falo, e eu acho que eu tenho muita disciplina em relação a algumas decisões que eu tomo. Então, alimentação, né, já estou conseguindo mudar muito, muito a minha alimentação, né, cortei muito o doce, né, ainda não cortei totalmente o açúcar, mas eu cortei muito, eu acredito que 90% do açúcar que eu consumia, 80, 90% eu já tô conseguindo, já excluí, né, já tirei da minha dieta aí, e já até emagreci um pouco, já me sinto um pouco melhor fisicamente. E a outra coisa que eu já estou fazendo também, que já até já sinto alguma diferença nisso, é a minha comunicação e o meu diálogo com as pessoas, né? Show. Eu não tinha, eu estava numa fase que eu estava meio que, sei lá, acho que intolerante, né? Ou então meio que fugindo, né, e falar o mínimo sempre com as pessoas, conversar sempre o mínimo, e eu tô conseguindo, estou fazendo isso e já percebo o resultado, né? Então, a comunicação e o diálogo com as pessoas. Muito top, Alex. Show. Então, decisões, procrastinação e medos. Vou partilhar minha tela aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho desse raio, desse medo, né? Espera aí, que tá meio osso hoje. Espera aí. Tá aqui. Todo mundo tá enxergando? Sim. Bom, vamos lá. Se você gravar essa frase aqui, você já vai entender muita coisa. Essa frase aqui já daria um treinamento muito top de um dia. Das 8 da manhã às 8 da noite. Só essa frase. O tesouro que você procura está dentro da caverna que você não quer entrar. Todo mundo procura um tesouro. Quando a gente fala do multinível, todo mundo procura os raios do diamante. Mas esse tesouro, ele está escondido naquela caverna que você não quer entrar. E por que você não quer entrar nessa caverna? Quem arrisca um palpite? Medo. Medo. Nessa caverna se escondem os seus maiores medos. E você não quer entrar nessa caverna. E é justamente na caverna que tem na porta ali os seus maiores medos, os maiores monstros da sua vida, que se esconde o maior tesouro da sua vida. Nós podemos falar que esse tesouro são os seus talentos. E o seu maior talento está dentro dessa caverna. Quando você conseguir transpor o seu medo, você vai se deparar com o seu maior talento. E quanto mais você adentrar nessa caverna, mais você se encontrará com você, com o seu potencial, com a sua força e muito provavelmente com o seu grande propósito de vida. Mas não é fácil transpor os medos. Fez sentido essa frase para alguém aí? Sim.
Então, qual é o medo que você está evitando enfrentar na sua vida nesse exato momento? Quais foram os insights que você já teve para fazer? Tipo, faça isso, aquela vozinha lá dentro da sua mente, aquela vozinha que vem de lá de dentro dizendo, Heraldo, faz tal coisa, Carol, faz isso, Alex, tenta fazer isso, Lena, vai lá, faz Desce aquilo, daí. Desculpa, gente. Pedro, faça aquilo outro, Raquel, faça assim. E aí você travou, você não fez. Então pensa um pouco nesses insights que às vezes aparecem e por conta do medo você foge. E aí a gente entende que o medo é a maior barreira de impedimento para que você possa vivenciar todo o seu potencial. É como se cada dia a gente fosse colocando um tijolinho ali do medo, tijolinho, tijolinho, aí constrói aquele muro gigante, né? O muro de Berlim ali, aquela muralha, e essa muralha impede você de vivenciar todo o seu potencial. Né? Todo aquele potencial que você herdou do Criador fica escondido por conta do medo. Então, vou deixar vocês terminarem de copiar. A Kátia mandou um abraço para todo mundo. Ela está com muita dor de cabeça aí. Ao mesmo tempo, ela agradeceu porque ela já startou o negócio dela, já está pronto o logo, já está tudo legal. Ela falou para partilhar isso com vocês, agradeceu todo mundo aí pelo apoio, pela força, as dicas. Que legal! Qual foi o ramo que ela escolheu? Não, o negócio de Juju que ela havia falado, lembra? Uhum. Então, é isso aí. Que legal. Diz pra ela que eu tô torcendo pra que dê tudo certo. Ela já deu certo. Legal, ela vai ouvir. Juju, geladinho, sacolé, cada cidade é de um jeito, né? Que legal, foi pra trazer um monte pra cá, que aqui vende muito. Montar uma franquia. Então vamos lá, gente. Montar uma franquia aí. Boa ideia. O medo impede você de descobrir e viver o seu propósito de vida. Muitas vezes o medo te impede de viver, né? Muitas vezes o medo impede as pessoas de viver. Quantas pessoas deixam de viver a vida por conta do medo? E se você não está nem vivendo, quem dirá encontrar o seu propósito de vida? Quem dirá? Né? Então, vamos estar atentos, já que o medo é algo que não existe ainda, o medo não é presente, o medo é uma projeção do futuro, o medo é uma possibilidade. Mas se você alimenta os seus pensamentos, né, porque os pensamentos geram sentimentos. Se você fica alimentando a história da piscina, do rio que a gente vai pular lá amanhã, das baratas que vão subir, se você alimenta esses pensamentos, o que acontece? Ferrou, né? Bom, então vamos lá, gente. Se vocês entenderem isso daqui, é a chave para tudo na vida de vocês. Existem dois medos aí que governam os demais medos e travam as pessoas. Na verdade, são dois medos raízes. Né? E quais são esses medos? O primeiro medo é o medo de não ser amado. Todo ser humano tem por desejo, por finalidade, por propósito de vida ali, ser feliz. Esse é o primeiro grande propósito de todo mundo. Nós queremos ser felizes. Isso é comum a todos os seres humanos. Ser feliz. Logo, nós queremos ser amados. E todos nós temos esse grande medo de não ser amado. Temos o medo de ser rejeitados. E muitas vezes, pelo medo de não ser amado, você deixa de fazer aquilo que para você é importante. Quantas pessoas não entram no multinível pelo medo de ser amado, de não ser amado? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão dizer? E tantas outras coisas, né? Eu peguei o multinível hoje, porque a maioria aqui hoje está no multinível, né? Você não faz tantas coisas porque você tem esse medo de não ser amado. Certo? E aí não cabe, né, na fobia. Lembra que eu falei que tem a fobia e tem o medo. Né? O medo do rio. Né? O Heraldo pensa, pô, eu vou ter que pular no rio. Por que eu tenho que pular no rio? Eu morro de medo de rio. Mas eu vou com meus amigos ali, por quê? Porque eu quero fazer parte da turma. Todos os meus amigos vão pular no rio.
E se eu não for, o que eles vão pensar de mim? E aí tudo vai depender de como, do mindset do Heraldo para trabalhar esse medo. E eu uso o desejo de ser amado para superar o medo do rio, ou eu travo ali, sei lá. Isso depende muito do mindset da pessoa. E o segundo grande medo é o medo de não ser bom o suficiente. Eu não falo em público porque eu tenho medo de não ser tão bom assim. Pô, aí a gente entra nas comparações, né? Eu vejo lá o Roberto Chanchic palestrando, aí eu falo, putz, cara, eu não vou subir no palco. Esse cara é bom demais. Você é louco. Nunca que eu vou falar que nem ele. E aí, você deixa de fazer aquilo que talvez seja seu propósito de vida. Porque você começa a se comparar e você não se acha bom o suficiente, e você tem medo de que as pessoas não te achem tão bons como você deveria ser. E um medo aí está atrelado ao outro. Né? Esse medo de não ser bom o suficiente também tem relação com o medo de querer ser amado. Então, quantas coisas você não fez na sua vida com medo desses dois medos aí, né? Medo de não ser amado ou medo de não ser bom o suficiente? Alguém aqui lembra de alguma história, alguma situação que tenha acontecido na sua vida? Em algum momento por conta dessas duas situações? E queira partilhar? Qual é a pergunta mesmo? Bom, eu falei que existem dois medos aí que nos regem, né? Que é o medo de não ser amado e o medo de não ser bom o suficiente. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de fazer coisas por conta desses dois medos? Né? O que meus pais vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? Será que vão gostar que eu faça tal coisa? Ah, não vou subir no palco porque eu não sou muito bom. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou muito bom, fulano é melhor do que eu. E aí você se bloqueou e não se permitiu arriscar. Muitas vezes a gente não se arrisca naquilo que a gente quer. Por quê? Porque a gente tem medo de não agradar alguém. Né? O marido não faz coisas preocupado com a esposa. O que ela vai pensar de mim? A esposa não faz coisas preocupada com o marido. Faz sentido isso para vocês, primeiramente? Faz. Alguém lembra de alguma situação da sua vida que você deixou de fazer algo que você queria muito por conta de um desses dois medos? Eu lembro. Você quer partilhar, Helena? Eu trabalhava numa empresa e eu era chefe de equipe. E eu fui convidada para, como eu tinha feito alguns cursos na área de higienização de alimento, essas coisas, eu tinha esses cursos, fiz na Anvisa esses cursos, fui convidada para fazer uma palestra no dia da empresa mesmo, né, ia ter mais de 1.000 pessoas a respeito disso. Eu não fui porque eu fiquei com medo de não fazer certo, de não falar, fiquei com vergonha de falar, com medo de falar, sabe, de tudo, da rejeição das pessoas depois. Então, assim, eu acabei não fazendo. E hoje me arrependo porque se eu tivesse feito, não sei, né, nem sei como é que ia ser, porque eu não fiz, entendeu? E isso aconteceu. Não se permitiu, né? O medo do que vão Não. pensar de mim, o medo de não ser boa o suficiente. Uhum. Né? E aí é aquela pergunta, né? Quando a gente fala assim sobre o medo, estava conversando essa semana com um de vocês, individual, e a pessoa dizia que tinha medo de fazer e tal. Eu perguntei para a pessoa, né? Se você fizer e der errado, o que você vai perder? Ah, nada. Não tem nada. E se você fizer e der certo, o que você vai ganhar? Ou muitas coisas. Então a gente sempre coloca na balança. Se eu não fizer, eu perco alguma coisa? Sim, eu perco se eu não fizer. O que você perde? Coloca na balança lá, o que você vai perder.
Se você fizer, você perde alguma coisa? Você ganha alguma coisa? Então coloque tudo isso na balança e compare. Né? Não permita que o medo te trave, porque nós temos muito mais a perder do que ganhar se a gente der ouvido para o medo. Né? Já que o medo, lógico que a gente não está falando de fazer loucuras, né? Tipo, vamos viajar do lado de fora do avião, né? Não, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Né? O medo faz parte, né, do nosso cérebro aí para nos proteger. Mas o nosso cérebro não evoluiu com a velocidade que o mundo moderno evoluiu. Por isso a gente continua ainda sentindo alguns medos, e lógico que esses medos também têm total relação com o nosso conjunto de crenças e com a forma como a gente foi criado. Então a gente começa a observar nas crianças algumas fobias que vêm dos pais. Muitas vezes as crianças nem sabem do que se trata o assunto, mas por conta dos pais elas já carregam algumas fobias. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Né? Que muitas vezes o medo que você tem, você acaba passando para o seu filho, para sua filha, de maneira inconsciente. Né? Então, estejamos atentos a isso para que também tudo seja protegido. Né? Eu vou derrubar... Oi? Vem falar alguma coisa? Não, vai cair. Tá. Eu vou derrubar aqui já e eu já mando o link para a gente voltar e finalizar, porque hoje vai ser rápido.